meus queridos, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma videoaula, finalizando o módulo 4 do primeiro bimestre, que se chama Transformações, Natureza, Paisagem e Sociedades. Vamos lá. Turminha, nós temos percebido que as transformações acompanham o passar do tempo. Nós vamos agora nos concentrar no estudo das primeiras grandes transformações vividas por nossos primeiros ancestrais. Essas transformações dizem respeito à necessidade de sobrevivência dos humanos e sua relação com a natureza. Então vamos lá, turma. Nós vamos agora aprender um pouquinho sobre os modos de vida das primeiras sociedades, Nós estudamos lá no módulo 3, a respeito de a ciência e a origem da humanidade, desde o Big Bang, a formação do universo, a formação geológica da Terra, desde a evidência do surgimento do Australopithecus até o surgimento do Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem moderno. Então, galerinha, nós temos que entender que as mudanças na época pré-histórica, elas eram muito lentas. As espécies que nós estudamos lá no módulo 3, elas eram nômades. Isso significa que não moravam apenas em um lugar, Então, esses grupos, eles migravam. Eles poderiam ficar um dia em um determinado local, ou uma semana, ou até mesmo anos em um determinado lugar, Então, essas migrações, elas eram lentas, Então, às vezes, algumas pessoas nasciam e morriam antes do seu grupo decidir procurar outro local para viver. Aqui nós temos algumas ferramentas, do Paleolítico. Por quê? Esses grupos, esses primeiros hominídeos, eles eram caçadores-coletores. Eles comiam o que caçavam, e o que colhiam da natureza. E eles utilizavam as ferramentas que encontravam, transformando pouco a pouco a paisagem. Mas com o passar do tempo, os seres humanos, eles pararam de migrar pelo território e passaram a viver, muitas gerações em apenas um lugar, Isso os cientistas chamam de sedentarização. E esse processo foi muito longo. As gerações, que ali viviam, foram acumulando conhecimentos importantes para a sua sobrevivência. E as ferramentas que eram feitas de pedra, passaram a ser transformadas com uma nova técnica, o polimento. Essa técnica de pedra polida, ela permitia que esses seres humanos produzissem ferramentas muito mais eficazes. Essa nova técnica de polimento, ela é tão importante que muitos historiadores, eles criaram um nome para a época, O que vem antes dela e outro para a época que ocorre a partir dela. Então, nós temos o Paleolítico, que é antes, e o Neolítico, que é depois. Então, nós temos Paleo significa velho, e Neo significa novo, e Lítico significa pedra. Então, na página 44 do nosso livro, nós temos bastante gravuras, de algumas ferramentas desses dois períodos. Recapitulando, viu, galerinha, esses primeiros agrupamentos, o Paleolítico e o Neolítico, em que foram a época em que os primeiros agrupamentos viveram, que foram divididos em duas fases, Paleolítico e o Neolítico, nós vemos que o período Paleolítico, ele é também chamado de Idade da Pedra, por ser nele que os seres humanos inventaram suas primeiras ferramentas, feitas de pedras e ossos. Nós temos aqui alguns exemplos de ferramentas utilizadas na caça de animais e coletas, de frutas.
Por exemplo, nós temos ferramentas, né, feitas de madeira com ossos e pedra polida. Né? Nós entendemos que alguns grupos eles não migravam, eles iam para regiões, né, para lugares onde os recursos naturais eram abundantes, né, e que com o tempo esses recursos iam se esgotando e eles migravam para outras regiões. Então, quando de fato acabam-se, né, os animais para a caça, né, a coleta de frutas e plantas, eles começaram a plantar seus próprios alimentos, né, e passaram também a domesticar os animais. Então, a agricultura e a pecuária permitiram a esses grupos, né, que foram crescendo ao longo do tempo, fixarem-se em um território. Né? Já não era mais preciso, após décadas de exploração, né, dos recursos naturais, mudar de lugar. Né? Já não precisava mais ficar migrando para outras regiões. Eles deixaram de ser nômades, né, de migrar para outras regiões, e passaram a ser sedentários, a fixar-se em um território. E como tudo isso foi possível? Na verdade, não foi uma tarefa fácil. Né? Foi através de conhecimentos adquiridos, né, a observação da natureza e da criação, né, de tecnologias, como, por exemplo, né, as ferramentas que nós vimos, né, de pedra polida, feita de ossos, madeira. Então, todo esse conhecimento foram passados de geração a geração, ao longo de milhares de anos, para que a humanidade se tornasse sedentária. Então, galerinha, a partir de todas essas observações, de todas essas experiências, né, o ser humano do Paleolítico e do Neolítico, né, ele começou a observar quais alimentos, quais vegetais eram comestíveis, quais davam mais energia, né, para as tarefas do cotidiano e quais eram perigosos à saúde, quais eram nocivos. Além de entender quais eram as melhores épocas do ano para plantar e para colher. O ser humano, ele teve a necessidade de conhecer as plantas e suas características, né? Então, ele sabia quais os vegetais que davam mais energia, né? E esses cereais que eles plantavam, os grãos precisavam ser moídos. Então, era necessário especialistas, né, na confecção, na produção desses moinhos de pedra polida, né, que eles usavam para moer os grãos. Então, aqui, galerinha, nós temos um exemplo de um antigo moinho de pedra, né, na qual eles utilizavam para moer os grãos. E os astros, as estrelas, foram observados intensamente durante todo esse processo, né, pelos seres humanos, que relacionaram a natureza e o espaço, fazendo nascer ali a astronomia. Para que não se perdessem, os Homo sapiens passaram a contar o tempo, através da observação do dia, da noite, das estações do ano, né, da observação dos astros, das estrelas, das constelações. Como ainda não pensavam cientificamente como a nossa sociedade, né, atual, alguns fenômenos naturais eram explicados a partir, né, da religião, religiosamente, a partir de mitos e lendas. Os mitos de origem, né, os mitos de origem de formação do universo, os mitos de origem da criação da humanidade, né? Nós estudamos a respeito desses mitos e lendas no módulo 2 do nosso livro, né? Mitos e a origem da humanidade. Os animais também tiveram um papel importante na alimentação humana da pré-história, né? Eles começaram a domesticar animais selvagens, né, para diversão, e também eram utilizados em rituais
religiosos. Alguns animais que eram domesticados, né, alguns rebanhos, eram utilizados para o consumo da carne, utilizava-se a pele desses animais para se proteger do frio, e alguns animais, como bois, por exemplo, né, eram utilizados na agricultura, na aragem da terra para o plantio. Então, turminha, outras técnicas foram aperfeiçoadas juntamente com a agricultura. Nós temos a tecelagem, né? Os povos do Neolítico, agricultores e pastores, né, de rebanhos, desenvolveram uma técnica para traçar fios, né, a tecelagem. Vários utilizavam fibras vegetais, cipós e palha para tecer. Porém, os tecidos feitos de linho, de algodão e de lã possuíam uma trama mais fina e protegiam melhor do frio e da areia. Por isso, tornaram-se produtos altamente valorizados. A técnica da tecelagem também possibilitou o surgimento, né, de barcos à vela movidos pelo vento. Há cerca de 10 mil anos, diferentes povos agricultores desenvolveram a fabricação de objetos de cerâmica, produzida, né, a partir de argila assada, primeiramente no fogo e depois em fornos. Cada povo desenvolveu uma forma característica de fabricar recipientes, né, para armazenar água, grãos e outros alimentos, como panelas e vasilhas e caldeirões, né? Então, a cerâmica também ela era utilizada, né, na fabricação de tijolos. Turminha, na página 50, nós temos as técnicas da metalurgia, né? Alguns grupos, né, descobriram que eles derretendo, né, alguns metais, né, a matéria-prima no fogo, eles atingiriam, eles chegariam ao ferro, né, ao ferro fundido, e a partir dali eles começaram a fabricar, né, ferramentas com alguns metais, como o ferro, a prata, o cobre e o ouro, né? Eles deixaram de fabricar ferramentas de pedras lascadas ou polidas ou de ossos de animais e passaram a fabricar ferramentas que eram utilizadas no dia a dia, né, a partir dos metais. E com o passar do tempo, passaram também a produzir, né, objetos de decoração, né, peças decorativas, como essa aqui que nós estamos vendo, do período neolítico. Lembrando que todas essas técnicas, todos esses processos foram de uma grande importância, né, para a humanidade, né, e sua expansão no planeta Terra e o desenvolvimento de importantes tecnologias como o fogo, as ferramentas e a agricultura. Galerinha, nós estamos terminando, né, a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço e até a próxima!